Já de início, já vou pedir desculpa a vocês porque eu estou bem com a voz bastante rouca, mas como não tinha outra pessoa para falar, então eu mesma vou tendo que ir molhando a garganta para não ficar tossindo. Então, nosso tema dessa noite, seguindo o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos então estudar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E o que quer dizer pobre de espírito? Então, o que se deve entender? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito, quando ele falou? O ensinamento do Divino Mestre, então, ele se refere às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homens de espírito? Então, quando a gente vai referir alguém como pobre de espírito, na nossa concepção, a gente fala de alguém que não tem muitas glórias aos olhos do mundo, aos olhos materiais. Então, todos os vitoriosos a gente fala que foram homens realmente de espírito, porque venceram as batalhas terrenas. Então, quando Jesus fala de pobre de espírito, se a gente for olhar, então nós já vamos interpretar de outra forma. E, no entanto, ele queria falar da singeleza, da simplicidade que devemos ter. Isso é uma mensagem, então, de Emmanuel, no Consolador, e ele diz, então, que é por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. E porque a figura dos pobres de espírito, então, criada por Jesus, nessas bem-aventuranças, dá a ideia de que não são pessoas invulgares, como a gente pode pensar. São pessoas ingênuas que, a despeito das adversidades, prosseguem, então, trabalhando em detrimento da turbulência das qualidades humanas que temos. Nesse contexto, então, o que seja humildade, a humildade é uma virtude que é muito pouco ainda conhecido entre nós e entre as pessoas que não pode ser considerado pobres de espírito. Então, por isso que é uma qualidade essencial para ser considerado pobre de espírito, é a humildade. A primeira impressão, então, que se tem quando dá referência à humildade, quando a gente vai falar de humildade, é a impressão da anulação de si mesmo, como se a gente fosse se anular para servir, de eclipsar-se, de diminuir-se e afirmar a sua pouca importância e se colocar em último lugar. Então, essa é a ideia que muitos temos quando vai falar de humildade. E propondo-se, então, a fazer as coisas mais simples. Essa é a falsa humildade, quando a gente se coloca nessa posição. Transforma-se, então, num escudo protetor contra as responsabilidades e o trabalho dos quais se quer fugir por preguiça, por timidez ou mesmo por melindres. Então, é a tal da falsa humildade. A gente vai dizer que é simples, que é humilde, mas para não enfrentar as coisas reais, como elas são. Não é nem um pouquinho humildade. Porque para ser... Boa noite. Tem lugar aqui na frente, tá? Podem vir. Ninguém gosta de sentar na frente, tem medo de pedir para fazer a prece, alguma coisa assim. Mas fica...
Então, vamos ver como é que é essa humildade realmente, como é que é trabalhado. Então, vamos ver esse tema de 3 características principais para ser realmente humilde. O primeiro é o desapego aos bens materiais, condição, né, para ser humilde. A necessidade de trabalho e aprendizado e o servir. Então, 3 condições que nós vamos ver uma por uma para considerar realmente a humildade. Então, vamos ver a primeira, que é o desapego aos bens materiais. O que é exatamente isso? Então, desapegar-se aos bens materiais não é desprezá-los, porque quando a gente fala de desapegar, muitos acham que não deve se ter nada, como se nós não fôssemos, já estivéssemos no mundo espiritual, não precisássemos mais dos bens materiais para vivermos, o que não é real. Então, mas ter a sabedoria de lhes dar o valor adequado. Qual valor eu vou dar para esses bens que eu tenho, que eu possuo, que está em meu poder? Então, a administração dos grandes recursos materiais, financeiros, exige sabedoria, sacrifício, dedicação, desprendimento. E distribuí-los assim, como não, já que não é tem que desapegar, então vou me livrar dele. Seria então abdicar da grande oportunidade de obtenção de experiências pelos contatos sociais, envolvimentos psicológicos e morais que são recursos que esses recursos propiciam. E os bens materiais não são um mal, como muitas vezes quando nós falamos de desapego material, podemos pensar que é um mal, mas não é. Pelo contrário, são bênçãos através das quais se pode evoluir grandemente numa encarnação. Por quê? Como é que vai evoluir toda essa tecnologia, todos os bens que a gente vê no mundo sem bens materiais? Como seria? Impossível. Hoje, para nós estarmos aqui, onde nós estamos, sem ter esse local, impossível. Iríamos estar na rua como na época de Jesus? Seria ótimo se pudéssemos, mas não é assim já. Então, tem que se ter, mas temos que saber utilizá-lo. Então, a gente vê quando alguém tem grandes posses, não importa o tamanho, mesmo com as pequenas nós podemos fazer grandes coisas também. A gente vê, vai propiciar trabalho, desenvolvimento, tudo isso são bens bem utilizados. Obrigada, Márcia, que eu tô... Então, é saber usar, é saber desapegar, não é, bom, já que eu tenho, é meu, é para mim, e passar a vida em prol daquilo como se não tivesse mais nada. E a gente vê, infelizmente, muitos companheiros que passaram a vida tão voltado para o lado material, para as coisas materiais, que não fizeram praticamente nada, a não ser trabalhar em prol de acumulação de bens, e que, como a gente não sabe, a nossa hora de partida, de um dia para o outro, parte, e infelizmente nem fez um bem daquilo que tinha para os outros, e nem aproveitou para também se melhorar. E às vezes ainda deixa para virar briga entre família, que é a maioria das vezes. E essa semana ainda eu estava conversando com uma pessoa da minha família que me estava falando justamente disso. De uma pessoa, o pai do esposo dela que veio, né, partiu há pouco tempo, e ela me disse, ele sofreu enormemente. E ela sofreu muito com ele porque estava ali, mas ela me disse que ele ficou até o último instante ali falando, ai, como é que tá meus carros, minhas casas, e falando até, já estava se desfazendo, porque o processo que ele estava passando, mas ele não esquecia das coisas dele. Estava ali preocupado onde estavam as coisas, como que estava sendo feito.
E aí a gente vê que é esse apego, né? É a gente ficar até o último instante preocupado com as coisas e não realmente usar esses bens para né, fazer com que muitos possam usufruir. Porque tudo nos é dado como empréstimo. Nada é nosso realmente. O que é que nós vamos levar daqui? As coisas que nós realmente construímos, as nossas qualidades morais. Então, isso realmente vai partir conosco. O resto, seja pouco ou seja muito, é para nós distribuirmos e nós fazermos com que outras pessoas, né, possam também evoluir junto conosco. Então, essa é a primeira, né, das qualidades. Agora vamos ver a segunda. Que a segunda característica exige o autoconhecimento. Porque, consciente de suas possibilidades, o espírito encarnado pode se desenvolver agindo dentro do ambiente em que se situa. Porque muitos de nós, quando se fala em trabalhar, melhorar, enfim, pensa que é tudo exterior. Nós nunca vemos a oportunidade de onde nós nascemos, com qual família nós estamos, onde nós estamos trabalhando, qual lugar eu estou agora, e a gente quer ficar, quero trabalhar fora e fazer grandes coisas e esquece principalmente de nós mesmos, né? Que nós temos que trabalhar conosco mesmo. Então, por exemplo, se a gente é operário, é responsável em cumprir as atribuições com eficiência e fidelidade. Se cônjuge, assume suas tarefas na família com responsabilidade de sustentar sadia, as tarefas da família com responsabilidade de sustentar sadia uma célula da sociedade. Se pais, conscientizam-se da tarefa de educadores de almas no templo doméstico, do mesmo modo que, como cidadão, cumpre com as obrigações para com a sociedade e o Estado. É muito difícil, mas nós não queremos ver isso, a gente quer ver algo fora, a gente quer trabalhar, queremos fazer coisas que nós ainda não conseguimos fazer dentro do nosso lar, mas a gente quer fazer lá fora. E o nosso lar está desmoronando, mas a gente quer servir fora. E quando voltamos para casa, as garras estão de fora. Então, precisamos, né, nos autoconhecer e aproveitarmos o lugar onde nós estamos, para a gente desenvolver. A terceira característica, que é a de servir, destaca a busca incessante da ampliação da capacidade de servir, entendendo ser este o caminho do aperfeiçoamento. Nesse desiderato, supera as próprias deficiências, ignora os obstáculos e segue sem temor rumo ao crescimento almejado. Servir onde nós estivermos, onde Deus nos colocou. Florir onde nós estivermos plantados, não é em outros lugares, onde nós estivermos, servir. Então, a humildade, né, segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 3, é independência, é liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar-se o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Isso é humildade. Então, humildade é fortaleza, firmeza de propósito, intrepidez na produção do bem. Então, é um processo lento que a gente tem que trabalhar diariamente, mas é o caminho para estarmos nessa bem-aventurança, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Para estarmos inseridos nesse bem-aventurados os pobres de espírito, nós temos que desenvolver em nós a humildade. Esse é o requisito.
Por quê? Porque nós somos extremamente orgulhosos ainda. Extremamente. Estamos muito distantes de estar, né, com essa simplicidade e com essa humildade. Por isso que o trabalho é lento, mas tem que ser diário, tem que ser persistente. E indo para um outro item desse capítulo, onde Cristo diz que quem se elevar será rebaixado, mostrando bem a nossa vontade de estar acima. Então, em São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E então, por que que é necessário tornar-se igual a uma criança para entrar no reino dos céus? Porque a criança, ela simboliza a simplicidade de coração, né? Ela não tem, olhando a criança da agora, não olhando como nós sabemos, né, que a criança é um espírito velho, mas nesse processo ela ainda tem essa simplicidade. Ela não tem essa pretensão como nós, com o passar do tempo, a gente vai cada vez tornando mais pretensiosos, orgulhosos. E então ela não tem essa pretensão de superioridade ou de infalibilidade. E essa é uma condição, ou seja, dessa simplicidade, dessa abertura para compreender as coisas, que quando a gente vai falar com a criança, tudo ela pergunta o porquê, ela quer saber o porquê e está aberta às respostas que a gente tem para dar. Mesmo que depois ela vai falar um outro porquê daquilo, mas tem essa simplicidade, não tem essa pretensão ainda de tudo saber, de tudo, né, de querer ser mais grande do que todos os outros. Então Jesus vinha falando dessa simplicidade, da gente ver, aceitar e ter essa abertura para compreender. Então receber uma criança, como Jesus o fez, significa a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança, então, é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Essa é uma condição para a gente ir se tornando cada vez mais simples. Não tão orgulhosos como nós somos. Então, o Espiritismo, ele sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que eram os maiores e os mais poderosos. Então, nas mensagens, né, que a gente vê no Evangelho, isso aqui é uma passagem do Evangelho, né, aqui do capítulo 7, a gente vê o testemunho de muitos que, quando encarnados, eram grandes, poderosos, e quando chegam no mundo espiritual, vai ver que alguns que eram pequenos na questão social, quando a gente olha, quando chega lá, vê que eles estão cheios de luzes, são grandes, são poderosos espiritualmente falando. E esses tão poderosos aqui na Terra não trabalharam a sua autoiluminação. Para a gente ver que não adianta, né, a teoria, mas tem que ser a prática. Teoria é muito boa, mas é a hora da prática que a gente tem que ver, né? Então, o Espiritismo aponta-nos
outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas. É que nós sabemos que cada encarnação a gente vai vir numa posição. Então, muitos que ocuparam a posição elevada numa encarnação, em outra vai vir, quando aqui está falando, nas mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, se tinham grande posição em uma vida e foram orgulhosos, ambiciosos, o que acontece? Numa próxima encarnação vai vir numa condição bem deplorável. Por quê? Porque foi a condição que aquela pessoa se encontrava. Por isso que diz que não procureis, pois na terra, os primeiros lugares, porque a gente quer sempre estar na primeira, na frente, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Mas não é por isso, gente, que as pessoas aqui no centro não gostam de sentar aqui na frente, gostam de sentar só atrás. Mas quase todo mundo chega que só senta atrás. Ninguém quer se sentar na frente, porque tem medo de... senta atrás, deixa... Mas não é isso. Então, claro que se nós merecermos, falando de um bom lugar, para qual lugar nós iremos quando nós desencarnarmos, Deus vai saber nos dar um lugar que nos vai ser próprio. Porque o que nós formos aqui, nós vamos ser do outro lado. Vai ter milagre porque nós desencarnamos. Aqui a gente é uma coisa, quando a gente desencarna, vamos ser outro, vamos estar em outro patamar moral, espiritual. Não é porque tem grandes poderosos aqui que quando desencarnar a condição vai ser a mesma. Então o mestre, ao afirmar que quem se elevar será rebaixado, logicamente não está convidando os homens a serem omissos. É muito diferente. Ou tímidos em suas atitudes. Jesus não se dirigia ao homem, mas ao espírito encarnado. Ao homem dizendo que nós não somos somente homem, ou seja, que vai tudo acabar, mas espírito em progresso. Não vamos ser tudo apenas aqui, mas a vida continua. Ele ensinava que aquele que por orgulho, por arrogância, preguiça, melindres, ambição ou outra imperfeição moral qualquer, não aproveitasse as oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida lhe oferecia, inabilitar-se-ia para as atividades mais adiantadas no futuro. Então ele falava dessa forma e continua a mesma coisa para nós. Então, se nós continuarmos orgulhosos, arrogantes, preguiçosos, melindrosos, não aproveitarmos realmente as oportunidades que Deus nos deu e nos dá a todos os minutos, todos os instantes de nossas vidas, nós não vamos poder passar um passo adiante. Por quê? Porque quem está na escola e não passa de ano, ele vai ter que repetir o ano, ele não vai poder ano que vem ir para uma outra série. Então, cabe a nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para nós avançarmos. Ou ainda, aqueles que se valem dos seus prestígios perante o mundo, seja no campo profissional, social, familiar ou mesmo religioso, para mover-se levado pelos interesses passageiros do presente, esses se arrependerão no futuro e se sentirão rebaixados ao constatar que a oportunidade de servir e amar foram menosprezadas em favor de vantagens pessoais. Porque tudo são meios para aproveitarmos, Porque no campo profissional, dependendo da posição que a gente encontra, às vezes vamos querer tirar proveito.
no social, enfim, todos os lados, estamos sempre dando um jeitinho de passar à frente dos outros ou pisar em cima dos outros. Então, tudo isso são oportunidades, olha, onde nós estivermos colocados, para a gente servir, aprender a amar e aprender a avançar juntos. Porque cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Porque ninguém vai poder fazer por mim o que eu tenho que fazer. Ninguém. Por mais que nós possamos querer, como pais, por exemplo, como mãe, claro que eu vou querer algo tudo de melhor para minha filha, mas é só ela que pode fazer a caminhada dela. E aí, quando nós vamos trabalhar nós mesmos, lembramos que a gente vai trabalhar o coletivo, porque nos ajudando, né, a nós mesmos, nós vamos ajudar a todos, porque nós somos seres coletivos. Todos nós somos responsáveis pelo esse planeta onde nós estamos vivendo. E aí é triste quando nós constatarmos que as oportunidades que nós tivemos em nossas mãos, nós não aproveitamos. Por mais que a gente aproveite, ainda é pouco. A gente chega ao fim, a gente vê que não foi tão aproveitado assim. Mas, se não aproveitarmos nada, mais difícil ainda. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, no item 16, ele diz que no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Atendamos então a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com prazer de servir. Mas, quando a gente lê isso, que Emmanuel vem nos falar, a gente quer sempre estar lá em cima. Temos que ter o cargo diretivo, onde nós estamos não está bom. Queremos ter, para servir, a gente, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse milhões, enfim, a gente está sempre arrumando uma desculpa para não servirmos com o que nós temos e onde nós estamos. Muitos de nós falamos, não vou fazer nada agora, vou trabalhar, porque quando eu estiver na aposentadoria, na reforma, estou falando porque em Portugal é reforma, eu vou ter mais tempo, então vou começar a fazer isso, fazer aquilo, enfim. Quem falou que nós vamos chegar até lá? Quem nos garante? Nós temos que trabalhar, servir agora e onde nós estivermos. Não precisa de estar procurando ir para a África, porque a gente quer ir, vamos fazer coisa, vamos para a África, vamos para outros não sei o quê, vamos para a Ásia, vamos para o Brasil, enfim. E aí? E os que estão perto de nós? E a nossa família? Né? Então, a gente está sempre querendo ir servir bem longe, algo bem longe de nós. E aí, outro tema dentro desse capítulo é por que Cristo, então, ele fala dos mistérios ocultos, né, que foi dito aos doutos e aos prudentes. Então, São Mateus capítulo 11, versículo 25, ele disse, Jesus, essas palavras, então, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 780, ele diz o seguinte, Kardec pergunta, o progresso moral sempre segue o processo intelectual? Porque a gente sabe que nós temos que evoluir
as duas partes. Então, os Espíritos dizem que é a sua consequência, mas nem sempre o segue de imediatamente, porque muitas vezes, a gente primeiro evolui o intelectual para depois desenvolver o moral. E aí, Emmanuel, ele criou a imagem, né, que a gente sabe, de um anjo com duas asas, né, que conduzem o homem no seu voo, rumo ao aprimoramento. Então, as asas da sabedoria e a do amor. A sabedoria é o processo intelectual e a do amor, que é a moral. Mas precisamos ter ambas equilibradas, porque como é que nós vamos voar com uma só asa? Quando a gente vê um pássaro que só está com a asa quebrada, ele não consegue voar. Então, tem que estar equilibradas. Se o intelecto desenvolve-se em detrimento do amor ou vice-versa, o voo torna-se circular. Então, o homem não consegue rumar ao seu objetivo de crescimento. Por isso que é importante nós sempre estarmos atentos que não é evoluir só um lado, mas evoluirmos os dois, tanto moral como intelectual. Então, em ambos os casos, o efeito desse desequilíbrio é o orgulho. Tanto se a gente só desenvolve um lado moral, não querendo desenvolver o intelectual, e se somente o intelectual e não desenvolver o moral. Porque alguns se julgam mais importantes pelo conhecimento que acumulam. Outros melhores pela dedicação à espiritualidade. Então, para ver que é, né, tanto um lado quanto o outro, eu não desenvolvi, para mim não é importante porque eu estou desenvolvendo o meu lado espiritual, isso é que é mais importante, e não é isso. Tanto um quanto o outro se torna insensível ao novo, à mudança, ao progresso, pois que se considera no ápice da sabedoria ou da virtude. É o orgulho que lhes condiciona os atos. Então, nós não temos que pender nem tanto para o lado da espiritualidade, nem tanto para o lado da intelectualidade. Nós temos que desenvolver os dois lados, porque um vai equilibrar o outro. Então, a defasagem entre o conhecimento e o amor, portanto, é a causa do orgulho e, consequentemente, das demais imperfeições morais. Urge, então, o equilíbrio, o caminho do meio, como dizia Siddhartha Gautama, o Buda. Está no caminho do meio, nem tanto para a intelectualidade, nem somente para o moral, para a espiritualidade. Então, desse modo, né, como Jesus falou na passagem que eu li há pouco, Jesus então rende graças a Deus que por suas leis não permite que aqueles cujo orgulho prepondera em seu psiquismo tenham acesso a ensinamentos mais sublimes, sutis, pois eles o desfigurariam. Então, essa condição, quando está falando, não quer dizer que seja somente quem está na espiritualidade ou que desenvolveu a intelectualidade, mas é quem está aberto para compreender essas coisas sublimes. O crente, ao invés de se adaptar aos ensinamentos espirituais, os convertem aos seus caprichos e interesses, como nós agimos, né? Enquanto que os eruditos os olha com desdém, julgando que tais orientações são próprias somente para os ingênuos e simples, ou seja, para os ignorantes e não para os da sua estirpe. Então, olha, nem um lado nem outro. Um quer tirar proveito para o seu lado, e é o que nós vimos até hoje com a história do cristianismo, porque ao invés de nós adaptarmos ao que Jesus veio ensinar,
que a gente faz? A gente quer colocar tudo que ele nos ensinou de acordo com os nossos interesses. Ou então, nós falamos que isso é para pessoas, né, simples, ignorantes, que não tem mais o que fazer. Eu não, eu sou poderoso, inteligente, não preciso dessas coisas que Jesus veio ensinar. Já sei tudo. Estou bem distante dessas coisas. Então, é sempre o orgulho, seja de um lado ou seja do outro. Tanto um quanto o outro estado de alma refletem apenas o momento pelo qual o espírito em evolução estagia. Porque todos nós não nascemos para ficarmos parados. Nascemos para evoluir. Então, os efeitos de suas atitudes demasiadamente materialistas ou espiritualistas estimularão os mecanismos legais de reajustes e adaptação, ou seja, as dores, né, que os recolocarão na senda evolutiva. Então, de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, nós vamos ter que evoluir nos dois campos, da espiritualidade e da intelectualidade. E, olha, as leis legais, as leis divinas, ela vai nos colocar no caminho na hora certa. Porque chega um momento em que nós vamos ter que adequar, a gente vai ter que evoluir, não tem como. Outra passagem, em São Mateus capítulo 16, versículo 1 a 4, dizendo: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. E isso nós vemos também no Espiritismo, né? Que não raro o homem é pródigo em divulgar suas crenças mormente quando se trata de religiosidade, espiritualidade. Muitos se arvorem propagandistas da sua doutrina e inconsideradamente buscam arrebanhar a maior quantidade possível de adeptos. Então, esses que querem realmente são os proselitistas. No que concerne ao espiritismo, no entanto, a orientação recebida pelo exemplo do plano espiritual superior difere do comportamento dos homens encarnados. Porque os espíritos, né, do plano superior, a gente tem que estar bem atentos a isso, eles não têm esse comportamento como nós, de querer falar, espalhar, buscar, querer... O que é isso? Só esse tantinho de gente aqui? Não, vamos dar um jeito de amanhã distribuir cartaz aí na rua e chamar, e tem que encher aqui, ter mais pessoas. Eles não vêm falar isso. Age de outra forma. Muitos, né, se frustram com o pouco esforço que os espíritos fazem convencer alguém às suas ideias. Então, muitas pessoas vêm, por exemplo, no centro, dando exemplo, e quer algum sinal, como os fariseus e saduceus pediram a Jesus para mostrar um sinal. Então, está ali o sinal, mas não quer ver, quer alguma coisa, algum milagre. Então, a gente sabe que muitos de nós adentramos o centro espírita esperando que vai ter um milagre, alguma coisa, um fenômeno, alguma coisa que, enfim, chega e não vê aquilo que a expectativa estava. E, olha, é muito fraquinho esse centro, não tem nada. É a palavra mesmo, muito fraco, não tem nada. Então, nós somos assim,
né? A gente quer um sinal, alguma coisa, quer que a espiritualidade faça alguma coisa para nos convencer das verdades. E o plano maior age sempre como professor experiente, que conhecendo os limites dos seus alunos, abstém-se de solicitar comportamentos para os quais ainda não se encontram preparados. Eles nos conhecem, sabem como nós estamos. Então, ensinam-lhes somente de acordo com a capacidade de assimilação e retenção dos novos conhecimentos. Retenção. Aguardam pacientemente que eles se munam de recursos intelectuais e morais para que novas lições lhes sejam oferecidas. Então, para que a gente chega e já quer, isso, de novo, o que está falando? Já estou cansado de ouvir isso, quero coisas novas, novidade, porque isso aí já ouvi. Capítulo 7 do Evangelho, de novo, já vi quantas vezes. E aí a espiritualidade, será que nós, o mais importante, retenção, essa palavra, assimilação e retenção. Será que nós já assimilamos realmente e temos isso dentro de nós? Aí a gente já quer pular de ano. Esse ano não tá bom. Então, aptos a perceberem, além das aparências, sabe que o homem ainda orgulhoso deturpará os mais sublimes ensinamentos, adaptando-os segundo seus interesses. Porque, de acordo com o que eu acho que é bom para mim, que me convém, então eu adapto aquilo e pronto. E a espiritualidade, então, não vai trabalhar, né, conosco dessa forma. Por isso, em São Mateus, né, capítulo 7, Jesus diz que não deis aos cães as coisas santas, porque não sabe o que fazer. Espiritualidade nenhuma vai querer convencer alguém. E na Vinha de Luz, no item 93, Emmanuel, então, ele diz que se é provável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade da aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto, na comunicação de dons da fé, pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Não é falando, não é por aí, mas é vivenciando nas nossas ações, de acordo com o que nós podemos, porque a gente não pode dar aquilo que nós não temos ainda. Mas temos que vivenciar, né, no nosso dia a dia, nas nossas ações. E ainda, no irmão X, no livro Lázaro Redivivo, no item 20, ele diz que Jesus, respondendo aos fariseus e saduceus, que lhe pediam um fenômeno para crer, disse-lhes: vocês já receberam o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu por algum tempo os cargos que ocupam. Já tinha dado todos os sinais e eles não tinham compreendido. Queriam mais ainda. E ainda, na Conduta Espírita de André Luiz, no item na propaganda, ele diz que enquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima,
nos padrões do Evangelho. Então, a doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. É isso que vem dizer o Espiritismo. É sempre a nossa reforma íntima, é o exemplo vivo na nossa vivência. Não é só querer falar e não vivenciarmos. Então, o homem, no seu atual estágio evolutivo, ainda não desenvolveu o sentido que o faça compreender a sabedoria do Criador. Nós não compreendemos ainda. Os desígnios divinos estão no plano da criação, inacessível ao homem no momento. Porque quando Kardec pergunta se nós já temos condição de compreender Deus, né, então nós ainda não temos compreensão para compreender Deus. Não temos ainda a compreensão, né, desse plano da criação. Ainda estamos distantes disso. Então, o Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, quando ele veio, ele disse que ia mandar um Consolador prometido, que vem esclarecer, no entanto, que a vida se rege por leis divinas, perfeitas, imutáveis, e que o homem é o fator do seu próprio desenvolvimento. Não é Deus que nos condena, nos castiga, nos põe numa situação ou em outra. Porque as leis divinas são perfeitas, imutáveis, mas nós é que nos colocamos na condição que nós estamos. Não é culpa nem de um, nem de outro, nem de ninguém. Muito menos de Deus, quando a gente vê tudo. Ai, meu Deus, como pode fazer desse jeito? Como eu estou passando por isso? Será que eu mereço? Por que eu sofro tanto? Então, o Espiritismo ele vem nos mostrar tudo isso. Vem fazer com que nós possamos compreender, né, que o nosso desenvolvimento, se está de uma forma ou de outra, é por nosso próprio meios, não é pelos dos outros. Então, na fase atual, a humanidade terrestre questiona a sabedoria divina. Não lhe entende os desígnios e visa isentar-se de trabalhar em prol do crescimento individual e coletivo. Sentimentos antagônicos brotam a todo momento no imo do ser e, na sua prepotência, exige provas para as quais ainda não está apta a compreender. Se nós ainda estamos questionando a sabedoria divina e nós queremos provas que nós não estamos compreendendo nem o que está já à nossa mão, a gente já está querendo alguma coisa mais adiante. Acresce a esse estado, então, as defectibilidades morais que nós todos temos, que é o orgulho, vaidade, presunção, que lhes obnubilam a mente, e as mais inverossímeis explicações teóricas são dadas por eles aos fatos, tentando satisfazer-se segundo suas formas rígidas de ditar o que tem como conhecimento. Vai pondo teorias e mais teorias em cima de por que acontece isso, aquilo, para não aceitar as leis divinas, para não aceitar coisas tão simples, mas tão difíceis para nós compreendermos. Então, começamos a inventar teorias para tudo, para explicar tudo, mas não aceitamos, tão óbvio que está, as leis divinas. Então, por isso que o Espiritismo ele vem nos mostrar essas verdades, que não é nenhuma verdade que não foi sempre dita, mas o nosso orgulho que nos impede de compreender. Então, as leis, no entanto, agem e o processo das dores entra em cena, ditando-lhe os limites da ação até que se adaptem à realidade e retome a senda evolutiva por si sós. As leis divinas eternas não têm pressa. A eternidade aguarda o orgulho seja estilhaçado para que, como o diamante, o homem livre da crosta da ignorância que o junge ao chão do planeta, possa exibir todo o seu esplendor de criatura divina, destinada a ser relativamente perfeita. Olha que lindo. Nós somos diamantes ainda em estado bruto, mas o nosso destino é brilhar, é ser realmente, deixar vir esse esplendor.
Mas quem que vai nos lapidar? Nós mesmos. Nós mesmos vamos ter que ir lapidando para que a gente chegue um dia a sermos realmente diamantes. E olha como está falando aqui. As leis divinas são o quê? Eternas. Não tem pressa. Se nós não queremos ir agora, vai chegar um momento que nós vamos ter que avançar. Mas nós vamos esperar que as dores nos batem à porta para isso? Ou nós podemos aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas agora? Vai ser dada muitas oportunidades, é verdade, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, podemos ter essa encarnação, já que nós temos muitas vidas, então vou ficar de férias, vou ficar tranquila, para que pressa? Olha, não está falando que a espiritualidade não tem pressa, por que eu vou ter pressa? Só porque a diferença é que agora minha vida está de uma forma, está me apresentando algumas possibilidades para que eu possa evoluir. Depois, na próxima encarnação, eu não sei quais serão as possibilidades. Então, é melhor aproveitar as que estão sendo dadas agora, porque essas eu estou vendo. E vai depender somente de mim mesmo, porque tudo nos é dado, tudo nos é oferecido. E a nós que já estamos conhecendo, estudando a doutrina espírita, esclarecedora, que nos vem mostrar pontos que até algum tempo nos eram ignorados, nós temos uma oportunidade a mais que nós não podemos dizer, eu não sabia. Então, que a cada um de pensar nisso, levar essa reflexão e lembrar e começar, então, essa lapidação desse diamante. Agradeço a todos e se alguém tiver alguma pergunta ou alguma complementação, fique à vontade. Todo mundo tímido, né? Eu fiquei com vergonha de falar. Não fala? Não tem vergonha. Quando você falou sobre os bens materiais, que às vezes a gente se esconde sobre uma postura de humildade, o próprio orgulho que faz com que a gente não se mostre. Porque cada um de nós temos os nossos talentos. Exatamente. E a nossa obrigação e propósito de vida, querendo ou não, é desenvolver esses talentos. E a gente vai ser cobrado por esses talentos. Exatamente. E aí você falou sobre os bens materiais, eu lembrei do Bill Gates, por exemplo, que é um dos caras mais bilionários do mundo, e quanto que ele investe para o progresso da humanidade. Na área da saúde, na área do progresso para nós. Foi por isso que eu fiquei com vergonha. Mas é importante a gente ver, porque quando a gente olha, é claro que quando a gente vê pessoas que têm riquezas enormes, né? E a gente vê que vai só para o lado da futilidade, que a gente fala, meu Deus, quanta coisa poderia fazer, né, para ajudar a humanidade, para ajudar o nosso planeta, porque nós vemos, por que o nosso planeta ainda está como está? Porque ainda tem tanta fome, tem tanta miséria, né, num planeta como o nosso, que a gente vê que ainda existe, e quando a gente vê alguns que têm tanto dinheiro, com tanta futilidade, e aí é um olhar que a gente fica, por que não aproveitar esses bens, esses recursos, porque Deus nos dá, seja num campo ou no outro, para que a gente possa fazer o progresso, para o progresso da humanidade. E aí a gente não aproveita. E é pena, porque quando a gente vê pessoas que do nada chega, por exemplo, vou citar um exemplo da empresa onde eu trabalho, que começou uma empresa familiar e hoje é uma multinacional, levando empregos, né, para tantas pessoas no mundo.
a tecnologia e tudo. Então, olha que bom, né? Deus confiou a essa família e aí isso foi mais que bom. Eles aproveitaram para levar progresso e levar trabalho, porque é dignificante. Não é você toma, dá. É gerar trabalho, gerar progresso. Muito bom. Mas quantos de nós também passamos e aí depois, claro, numa outra encarnação, quando a gente não compreende que nós não sabemos lidar, né? É uma prova difícil, a da riqueza, como a da pobreza, enfim. Então, é sabermos aproveitar os recursos, seja financeiro, intelectual, o talento que nós temos, como na parábola dos talentos, que fizeste com os talentos que eu lhe dei, seja qual for o que nós temos, para a gente desenvolver onde nós estamos. E é isso. Bom, então vamos fazer nossa prece. Agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por esse momento de reflexão acerca das leis divinas e que elas possam, Senhor, tocar fundo em nossos corações, nos ajudando a extirpar do nosso ser o orgulho, a vaidade, a prepotência, nos ajudando a tornarmos realmente simples, humilde, abertos aos entendimentos das leis divinas, abertos para que possamos evoluir realmente. Senhor, que a cada um de nós possamos vivenciar no nosso dia a dia essas verdades, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que nos possibilitaram também estarmos aqui nessa noite, e a todos que convivem conosco no dia a dia. E assim, ó Pai, mais uma vez, aproveitando que estamos todos reunidos com o pensamento de amor e somos tão fortes quando estamos juntos, vamos então lembrar de todos os nossos irmãos que estão escritos nos cadernos de preces, tanto os encarnados como os desencarnados. E vamos também pedir a eles para que possam chegar até todos eles essa paz, as energias positivas, benéficas, para que eles possam também continuar nessa caminhada evolutiva, com fé, com esperança, com força, restabelecendo-lhes a saúde física, mas principalmente a espiritual, porque essa é que nós ainda somos mais doentes e mais necessitados, envolvendo o Senhor também a todos os nossos irmãos que já estão na pátria espiritual, que possam ser acolhidos, abraçados pelo seu amor, dando a cada um aquilo que lhes é necessário nesse momento de transição, e que eles possam sentir o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo tempo vivido juntos, pelas experiências, e aguardando um dia, ao retornarmos também à pátria espiritual, que possamos revê-los, estar juntos novamente, se for permitido, se nos for dado e for da vossa vontade. Mestre, nós te agradecemos e pedimos que possa acompanhar a cada um de nós aos nossos lares, levando a paz, a esperança, o amor. Que assim seja. Graças a Deus.